Fala aí, rapaziada. Pois é, o Grêmio perdeu de 2-1 de virada dentro da arena pro Atlético Paranaense. E mais uma vez a gente tem que falar da capacidade impressionante desse time de perder pontos, de jogar fora os pontos que são pontos que você olha pra tabela e pensa, esse é um jogo que o Grêmio pode e deve ganhar. Não é aquele jogo perdido ou muito difícil como é com Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, por exemplo. Ou contra até o próprio Botafogo, que nesse ano vem fazendo um Brasileirão muito fora da curva, muito acima da média. Hoje era um jogo contra o Atlético Paranaense, que é um time que não oferece tantos riscos, você olha pra ele e você pensa, tá pra vencer. Tanto que o Grêmio venceu sem o Soares no primeiro turno, ainda jogando lá na Arena da Baixada, né? Que agora é Liga Arena, mudou o nome. Enfim, um jogo tenebroso onde tem muitos culpados, eu diria. Ferreirinha, que até começou razoavelmente bem no início do segundo tempo, mas terminou sendo vaiado e perdeu a bola que... Enfim, gerou a falta que gerou o gol da virada e, consequentemente, da vitória do Atlético Paranaense. E também o Reinaldo, que, cara, já tá há algum tempo onde eu tô pensando, esse cara só bate boca, só discute. Vive no Grêmio de algumas assistências muito boas, é verdade, pro Luis Soares, mas faz tempo que ele não desempenha uma função boa dentro do Grêmio, de uma partida que a gente olhe e pense, nossa, fez uma boa partida, deu um cruzamento, deu uma assistência. Não, já faz tempo isso aí. E nos últimos jogos tá batendo muito mais boca, foi assim no Grenal, se mostrando um cara nervoso, sem cabeça, hoje expulso numa cotovelada completamente sem necessidade, que ele foi claramente pra... vergonhoso de assistir, vergonhoso, pavoroso e... Olha, se... Tudo bem, eu entendo que tem torcedores ainda que pensem em título, mas se antes já era muito difícil, agora com essa derrota, beira o impossível, eu diria. É muito difícil, né? Eu já não tô mais tanto com essa expectativa, mas evidentemente que num Brasileirão que ainda tem o quê? 11, 12 partidas, tudo pode acontecer. Mas vamos falar sobre o jogo de hoje, rapaziada. O Renato inova e tenta ver se dá certo um ataque com 3 atacantes, né? O Soares centralizado e 2 pontas. Iturbe e Bezosi. Bezosi, maravilhoso. Jogou muito bem, participou, puxou contra-ataques, fez o primeiro gol dele com a camiseta do Grêmio num passe maravilhoso do Soares. E embora o Atlético Paranaense tenha começado um pouquinho melhor, eu acho, né? Pelo que estava marcando em cima e tentando uma pressão lá na defesa do Grêmio, o primeiro gol da partida foi do Grêmio. Como eu falei, uma bola da direita que o Soares recebe por cima, e inteligentemente ele já olha pro Lucas Bezosi e dá o passe por cima também, e ele deixou a bola que cai de primeira, um chute de canhota no cantinho do Bento. Golaço, e que bom pra ele, pra dar uma moral também, porque é um cara que a gente sabe que foi contratado para quem sabe ser a solução, um jogador de velocidade, mas também um jogador que tem muito a evoluir, especialmente pela pouca idade que tem. E o Iturbe eu não acho que tenha feito uma má partida, mas ao contrário do Bezosi, que foi muito mais ofensivo, o Iturbe me pareceu muito mais um jogador de marcação, se empenhando nos carrinhos e na marcação, voltando bastante para ajudar. Mas ofensivamente ele pouco contribuiu. Tanto que no segundo tempo o Renato volta totalmente diferente, né? Ele tira os dois e coloca o Ferreira e o Galdino. Pra quê, né? Pra quê? Se pelo menos tirasse o Iturbe e colocasse o Galdino pra tentar alguma coisa a mais, até porque o Galdino, querendo ou não, com todas as restrições que nós temos, ele é um cara um pouco mais ofensivo ainda. Mas o fato que o Atlético Paranaense ainda consegue empatar no primeiro tempo, de tanto pressionar, sem criar chances claras, é verdade. A única chance clara que eles tiveram foi praticamente o gol. Deram uma cabeçada na trave no iniciozinho do jogo, mas conseguiu o gol com o, deixa eu ver aqui o nome do rapaz, Zapelli, né? Uma bola onde o Atlético recuperou na intermediária, e ninguém na zaga do Grêmio apareceu dentro da área para tirar aquela bola. O Zapelli dominou e chutou no cantinho do Gabriel Grando, que basicamente nada pôde fazer. 1-1. Muito perigoso, que na verdade esse gol do Atlético Paranaense aconteceu depois de uma jogada, de um contra-ataque belíssimo puxado pelo Cristaldo em velocidade, quem diria, a gente cobra muita intensidade dele, e nesse lance ele teve. Ele puxou esse contra-ataque, veio carregando acho que uns 50 metros de campo, e aí tocou pro Luis Soares, que sozinho também, infelizmente, acabou perdendo um gol. Que eu já vi ele perder algumas vezes no Barcelona também, fiquei indignado, especialmente um gol naquela derrota pro Liverpool de 4-0, na semifinal da Liga dos Campeões de 2019, né? E hoje, novamente, ele me perde um gol que, cara, não poderia ter perdido. Tudo bem que ele tem um crédito enorme com a torcida do Grêmio por estar carregando o ataque do Grêmio nas costas, pelo menos na maioria dos jogos, mas é um gol que você olha e pensa, cara, ele não pode perder. Acho que o Bento foi muito bem, fechou bem o ângulo com as mãos, mas é um gol que o Soares, um jogador dessa magnitude, não poderia ter perdido. O fato que o Grêmio, então, perde essas oportunidades, vem pro segundo tempo precisando da vitória, até porque estava jogando em casa. Só um detalhe, o Atlético Paranaense terminou o primeiro tempo com 57% de posse de bola. O Grêmio correu muito atrás do Atlético Paranaense, e não deveria ser esse o caso. Era o Grêmio que deveria propor mais o jogo por estar jogando em casa. No segundo tempo, como eu falei, o Renato coloca o Ferreirinha e o
E o Galdino, e também coloca o João Pedro na lateral direita, né? Ele tirou o Fábio, que jogou razoavelmente bem até no primeiro tempo, mas ofensivamente, eu acho que ele participou da jogada do gol, inclusive, mas não teve tanto protagonismo assim. O João Pedro até tentou uma ou outra oportunidade, foi bom ver o Jeromel e o Kahneman juntos, mas acho que no segundo gol teve alguma falha de comunicação ali pra ver. Enfim, questão de marcação, né? O fato que o Ferreira também, como eu falei, criou algumas boas oportunidades no início da segunda etapa, ele foi perdendo o brilho dele aos poucos, teve uma reclamação de pênalti, mas, enfim, nada muito exagerado. Tô falando isso logo depois de ver o jogo, então não me culpem se eu estiver falando besteira. O fato que o Ferreira depois começou a perder contra-ataques, perder bolas, perder gols, chutar pra fora. Teve uma oportunidade também que ele criou, é verdade, num passe dentro da área pro Suárez, que dribla um jogador e aí meio que toca, mas muito na fogueira também pro Galdino, que não conseguiu fazer. O Grêmio teve chances pra matar o jogo, teve. Mas novamente voltou aquele problema que o Grêmio teve em boa parte do campeonato, que é criar várias situações de gols, mas não conseguir ser efetivo e colocar a bola pra dentro, porque no futebol é isso aí que conta, é gol que ganha jogo. E o Grêmio não fez, e o Atlético Paranaense conseguiu fazer nos acréscimos do jogo, numa bola onde o Gabriel Grando, novamente, ele consegue sair precipitado, eu diria. Tudo bem que tinha que ser rápido, o time estava precisando vencer, mas ele tocou pro Ferreirinha muito na fogueira, o arremesso ali com a mão. O Ferreirinha perde, acaba fazendo a falta na entrada da área, mas um pouco mais pro lado, e aí no cruzamento, acho que foi do Canóbio, né, que jogou bem hoje, apesar de não ter feito o gol, mas sempre se movimentando bem na linha de zaga do Grêmio. O Canóbio, acho que foi ele, né, que cruzou essa bola, e o Kaique Rocha acabou fazendo o gol de cabeça e virando. Depois ainda deu uma provocada, né, porque ele era um jogador do Inter, identificado com o Inter, ouviu algumas coisas pelo que ele disse da torcida do Grêmio ali no aquecimento, pelo que ele disse na entrevista pós-jogo, e depois até mostrou a camisa e deu uma provocada. Situações do futebol. Infelizmente o Grêmio perdeu um jogo que não poderia ter perdido. Eu não digo que era fácil, porque o Atlético Paranaense, apesar de ser limitado também, é um bom time de futebol. E agora o Grêmio vai ter que ainda aguardar o jogo do Palmeiras, do Flamengo. O Atlético Paranaense já empatou em pontos com o Grêmio, então, cara, que situação de merda que se meteu o Grêmio, né? O Grêmio tinha tudo pra ganhar alguns jogos que eram tão vencíveis, né? Aquele 3x3 com o Bragantino na Arena é algo que não me desce até hoje. O Grêmio empatou com o Fortaleza em casa também por 0x0, um jogo onde teve muita chance de vencer. Hoje também um jogo que não poderia ser perdido. Enfim, né? Eu vou dar uma olhada aqui na classificação também, só pra gente dar uma olhada, porque eu nem olhei ainda. Tô colocando aí na tela pra vocês verem a tabela, né? Tá complicada a situação. O Grêmio estacionou em 44 pontos e ainda vai ter que esperar o jogo do Palmeiras, do Flamengo. E o Atlético Paranaense já encostou. Complexo. Enfim, se gostou do vídeo, deixa o like aí e se inscreve no canal, tá bom? O único pedido que eu peço aí pra vocês nesse momento chato que o Grêmio se meteu. Tamo junto e até a próxima.